Hey guys, what's up? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e hoje a gente vai conversar sobre aquele verbo, o verbo mais amado e ao mesmo tempo o verbo mais odiado, o verbo mais famoso da língua inglesa, aquele verbo que a professora do colégio teimava em ensinar todos os anos. Hoje a gente vai aprender sobre o verbo to be, logo depois da vinheta. Beleza, então especialmente se você está no início aí, se você ainda está no básico do inglês, você talvez tenha muitas dúvidas sobre o verbo to be. Isso é super normal, a maioria das pessoas tem. Então, primeiro, eu já quero simplificar de vez e te dizer que o verbo to be é nada mais, nada menos do que ser ou estar. Verbo to be significa ser ou estar. Ponto final, é simples assim, não tem mistério. Tá, mas então eu sempre ouvi isso, né? Mas então, se o verbo to be, por que ele significa ser e estar, né? Como é que um verbo pode significar duas coisas? Bem, se você tem problema com isso, vai reclamar com quem inventou a língua inglesa e não reclama comigo, tá? Porque a gente sempre ouve isso e a gente não dá. A culpa não é minha que esse verbo quer dizer duas coisas diferentes. É assim porque é assim e ponto final. Verbo to be quer dizer ser ou estar. Tá, mas então como que eu vou saber se ele está falando ser ou se está falando estar numa frase? Cara, não tem nenhum problema. 99% das vezes a gente vai entender direitinho o que estão querendo dizer por causa do contexto, né? Só vai fazer sentido ou ser ou estar. Então olha só isso, se eu te digo, por exemplo, I am busy. I am busy, né? Eu sou ou estou ocupado, né? No momento a gente não entende. Depois eu vou te explicar aí por que eu usei am, né? Eu estou usando o verbo to be, por mais que eu não esteja falando nada com to be nessa frase, né? I am busy, eu estou usando o verbo to be. Vou te ensinar daqui a pouquinho. Só um pouquinho agora nisso. I am busy, eu sou ou estou ocupado. A princípio a gente não sabe. Só que normalmente a gente não vai falar só isso, I am busy. Normalmente eu vou falar algo do tipo, I'm busy at the moment. I am busy at the moment, né? Então eu estou ocupado agora, né? Eu estou ocupado no momento. Nesse caso, vai dar para entender que eu estou falando estou. Eu estou ocupado, né? Porque não faz sentido eu dizer eu sou ocupado no momento. Não faz muito sentido. Agora, por exemplo, se eu digo I am a very busy guy. I'm a very busy guy. Né? Não faz sentido dizer eu estou um cara muito ocupado. Só o que cabe nessa frase seria eu sou um cara muito ocupado. Então é por isso que em 99% das vezes a gente vai conseguir entender pelo contexto o que o verbo to be está significando, ser ou estar. Então não tem nenhum problema com isso. Tá, beleza. Mas agora, antes de falar ainda sobre efetivamente como usar o verbo to be numa frase, eu quero falar sobre mais uma dúvida aí que talvez você tenha, né? Eu tinha essa dúvida quando eu era criança, não entendia por quê. To be. Por que duas palavras, né? Por que to be? Será que já que quer dizer ser, estar, o to quer dizer ser e o be quer dizer estar? Não, nada a ver. O to, ali, ele só está indicando que esse verbo está no infinitivo. Se você não quiser entender isso, não tem problema nenhum. Você não precisa disso para falar inglês. Mas enfim, só para te responder isso direitinho, o to, ele só está indicando que o verbo está no infinitivo. Por exemplo, se eu quero falar sobre o verbo correr, eu vou falar to run. To run. Se eu quero falar sobre o verbo viver, eu vou falar to live. Então, sempre que eu quero ali falar o verbo no infinitivo, ou seja, terminando com er, ar ou ir, eu vou usar o to. To e daí alguma coisa. E por isso que é to be. Na real, o que importa é o be. O to não tem nada a ver, só está querendo dizer que está no infinitivo. Então, o que importa pra gente é o be. Por isso que a gente fala, então, to be. Tá bom, ok. Feito esses adendos agora, vamos efetivamente aprender como é que a gente usa o tal do verbo to be numa frase. Então, primeiro, uma coisa que torna esse verbo tão especial e que torna também esse verbo que muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, é porque o verbo se chama to be, mas a gente nunca vai usar o be numa frase, ou pelo menos quase nunca. Quando a gente vai conjugar esse verbo, a gente nunca vai usar o be. Então, o jeito que a gente vai usar o verbo to be nas frases vai ser usando am, is ou are no presente, né? Depois eu explico um pouco mais. Então, olha só, basicamente, to be, você já viu que significa ser ou estar, beleza?
Se eu quero falar agora eu sou alguma coisa, eu vou usar I am. I am. E esse am, ele é nada mais, nada menos do que o verbo to be. O verbo to be aí aplicado ao I, né, que é o eu. Então se eu quero dizer eu sou, usando o verbo to be, eu vou falar I am. Quando eu falo I am, eu estou usando o verbo to be, por mais que eu não esteja falando be em nenhum momento. Então eu nunca vou falar I to be, you to be, he to be. Não, eu vou usar outras palavrinhas, mas que elas ainda são o verbo to be. Então olha só, já te expliquei que com o I, né, para eu vou usar am. Quando eu vou falar você, you, né, você deve saber que você ou tu em inglês significa you, eu vou usar are. Então, I am, you are. E já se eu quero falar sobre ele, ela, he ou she, eu vou usar is. He ou she is. Então, basicamente, eu vou quebrar aí o verbo to be em am, is e are. Eu vou quebrar ele em 3 palavrinhas aí pro presente, mas elas continuam sendo o verbo to be. Tá bom, e agora se eu quero falar no plural, ou seja, nós, vocês, eles, é mais fácil ainda. Todos os do plural vai ser are. Então, nós, né, we, em inglês, nós significa we. Se eu quero dizer nós somos, eu vou falar we are. We are. Se eu quero falar vocês, eu vou usar you. Isso mesmo. Em inglês é a mesma palavra para você e para vocês. Os dois vai ser you. Mais uma vez é o contexto que vai nos dizer quando que é cada um ou outro, né? Mas enfim, vocês vai ser you, a gente também usa o are. Para facilitar, você deve lembrar que lá no singular, no you eu usava o are também, né? Então aqui continua sendo you, continua sendo are também. E por último, se eu quero falar eles, né? Então, eles eu vou usar they. Eles, they. E para isso eu vou usar o verbo to be, eu vou usar are, né? Então, eles são, they are. Então é simples assim, eu vou resumir tudo que eu falei agora nesses últimos minutos aí, nesse quadrinho aqui então, você pode ver que I eu vou usar am, you, are, he, she ou it. It a gente usa como, em português a gente vai traduzir por ele ou ela, mas enfim, a gente usa em inglês para coisas ou para objetos, né, ou para, sei lá, animais, enfim, coisas que não são pessoas, eu vou usar it, não vou usar he e she. He e she somente para pessoas. Então, I am, you are, he, she e it is, né, então ele ou ela é. E depois, no plural, todos usam are. We are, you are, they are. Tá, então agora vamos ver um exemplo aí para mostrar na prática como é que ficaria, né? Então você já viu ali no quadrinho como é que fica com todas as pessoas o verbo to be. Agora se eu quiser dizer, por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou bonito, bem convencido, né, pessoal? Mas enfim, eu sou bonito. Como é que ficaria então? Usando o verbo to be, eu falaria I am beautiful. I am beautiful. Eu sou bonito, I am beautiful. Agora um com você, sei lá, onde você está, né? Uma pergunta, onde você está? Como que a gente falaria isso? A gente falaria where are you? Where are you, né? Onde, where are you? Você está. Por que eu inverti ali? Eu não falei where you are. Porque em inglês a gente sempre inverte numa pergunta, né? O verbo vem para antes. Então, onde você está? Where are you? Se eu quero dizer algo com ele ou ela, sei lá, ela é inteligente. She is smart. She is smart. Ela é inteligente. Agora um ali com os do plural, já que todos do plural são iguais, sei lá, eles são advogados. Eles são advogados, eu falaria they are lawyers. They are lawyers. Eles são advogados. Então repara, em todos esses exemplos eu usei umas palavras bem diferentes. I am, you are, she is e they are. Mas todos eles são o verbo to be.
essa é uma das coisas que as pessoas acham muito difícil de entender. E você acabou de entender. O verbo to be, quando a gente for usar ele numa frase, a gente não usa o be. A gente usa a conjugação dele, que vai ser o am, is ou are no presente, né? Então depois eu te explico como é que vai ser então se eu quiser falar no passado, né? Tipo, eu fui ou ela era. Ah, mas Lucas, eu vi umas abreviações, eu vi uns tal de I'm, your. Então, isso aí funciona porque como esse é um verbo que a gente usa muito, né? A gente usa demais, vai ficar meio difícil de falar, sempre falar tipo I am beautiful, you are beautiful. Então o que acontece? Em vez de eu precisar falar I am beautiful, eu vou simplesmente falar I'm beautiful. I'm beautiful. I'm, então, I apóstrofo M, I'm quer dizer nada mais, nada menos do que I am. E assim, então, a gente tem essas abreviações com todas as outras. Olha só, you are vai virar your. Your. Então, em vez de falar you are beautiful, fica meio difícil até de falar, né? Eu vou simplesmente falar you're beautiful. Fica bem mais simples. Então, you are vira your. Depois, seguindo ali, então, o he is vai virar his, o she is vai virar she's e o it is vai virar its. Depois, no plural, então, we are vai virar we are, né? O you are, mais uma vez, igual ali no singular, your, e o they are vai virar their. They are there. Tá, beleza. Então agora aprendido o presente, né? Verbo to be no presente, a gente não vai falar to be, a gente vai falar am, is e are. Vamos agora ver então como é que fica no passado. Como é que eu vou falar o verbo to be no passado? Então olha só, se o presente já foi fácil, o passado é mais fácil ainda. E no presente a gente falava am e is, agora no passado vai virar was. Am e is vai virar was, ou seja, I was, he was, she was e it was. E o que era are no presente, né, que era o you, we, o you do plural e o they vai virar were. Are vai virar were no passado. Então olha só, você era vai virar you were, né? Antes era you are. Você é, no passado você era you were. Então vamos dar uma olhadinha em como que vai ficar todos. Olha só, eu era, I was. Você era, you were. He, she, it, né? Ele ou ela era, vai virar he, she, it, was. Depois no plural, então, todos a mesma coisa. We, you e they vai virar were. We were, you were e they were. Beleza? Então, como sempre, eu gosto de botar exemplos, né, para ficar mais prático. Então, vamos ver agora no passado como é que ficariam alguns exemplos. Olha só, primeiro, eu estava te procurando. Eu estava procurando você. Como que eu posso falar? Eu estava, I was. Eu estava, I was. Então eu estava te procurando, I was looking for you. I was looking for you. Né? To look for tem o sentido aí de procurar. Então eu estava te procurando, I was looking for you. Outra pessoa aí, sei lá, ele foi um cara muito bom. He was a great man. He was a great man. Ele foi um grande homem. He was a great man. Por último, agora um ali com o plural, sei lá, they were trying to get there. They were trying to get there. Eles estavam tentando chegar lá, né? Então, eles estavam, they were. Eles estavam tentando chegar lá, they were trying to get there. Beleza, e era isso de verbo to be, né? Se você achava antes muito difícil, eu tenho quase certeza aí que agora ficou muito simples. Então, resumão do resumão. Verbo to be quer dizer ser ou estar. A gente nunca vai usar to be numa frase, não existe I to be, you to be. No presente eu vou usar am, is e are. No passado eu vou usar was e were.
cuidar com aquelas abreviações. Então, em vez de falar I am, talvez seja mais simples falar I'm, I am, I'm. E assim como tem as outras abreviações. Se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender o verbo to be agora, não esquece de dar o seu like aí e de seguir o Clube de Inglês no Instagram e no YouTube. E eu vejo vocês no próximo vídeo. See you guys on the next video.